Um quadro que já foi admirado por milhões de pessoas nos últimos 500 anos. Historiadores o analisaram, cientistas o escanearam. Passou por um processo de restauração que durou 21 anos e até foi capturado em impressionantes 16 bilhões de pixels. Contudo, mesmo depois de tudo isso, ninguém conseguiu detectar o segredo oculto sob suas camadas de tinta. Agora, um novo protagonista surge na trama. A inteligência artificial, um aparelho que encontrou marcas estranhas exatamente naquele local, deixando os pesquisadores perplexos. Eles acreditam que não se tratam de manchas comuns, mas de uma mensagem escondida deixada pelo próprio Leonardo da Vinci. E se isso for verdade, talvez tenhamos de rever a obra mais famosa do mundo sob uma perspectiva totalmente diferente. A grande questão, porém, é: qual seria a mensagem que Da Vinci escondeu da humanidade há 5 séculos? E por que, após tantos anos, só agora uma máquina consegue decifrá-la? Fique conosco até o final do vídeo, pois a mensagem final revelada pela IA dividiu o planeta em dois lados. Antes de mergulharmos mais fundo nessa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, se Leonardo realmente guardava uma ideia capaz de mudar o mundo, por que não a escreveu ou falou abertamente? Por que sentiu a necessidade de esconder seus próprios pensamentos? A verdade é que Leonardo tinha um hábito muito particular. A maioria dos seus cadernos pessoais não foi escrita com caligrafia normal, mas ao contrário. Se alguém tenta lê-los da forma convencional, quase não faz sentido. É preciso segurá-los diante de um espelho para compreendê-los. Hoje chamamos isso de escrita em espelho. Alguns dizem que ele adotou esse método porque era canhoto e queria evitar que a tinta borrasse. Mas muitos historiadores acreditam que há algo além da conveniência. Eles suspeitam que um segredo mais profundo estava por trás disso. Seus cadernos contêm não só escrita invertida, mas também pequenos símbolos secretos, sua própria abreviação e esboços geométricos que até pesquisadores modernos precisam se esforçar para entender. Parece que ele deliberadamente trancou suas ideias. O mundo ao seu redor também era muito diferente. Naquela época, a Igreja Católica exercia enorme influência em toda a Europa. Questionar crenças religiosas ou tentar explicar o mundo de outra maneira podia trazer sérias consequências. Anos depois, Galileu foi colocado em prisão domiciliar por afirmar que a Terra se move, e Giordano Bruno foi queimado vivo por suas ideias. Leonardo compreendia tudo isso perfeitamente. Ele deve ter percebido que certas coisas simplesmente não eram seguras de se dizer em voz alta. Por isso, ao invés de colocar suas reflexões em livros ou discursos, pode ter escondido-as dentro de suas obras de arte. Para ele, um quadro não era apenas uma obra estética, mas um recado secreto, aguardando o momento certo para ser descoberto. Talvez seja por isso que ainda se diz hoje: Leonardo não podia falar livremente, então ocultou seus segredos nas pinturas. A técnica peculiar da Última Ceia. No ano 1495, numa parede do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, Itália, Leonardo da Vinci começou a pintar sua obra-prima, A Última Ceia. Contudo, o método que ele escolheu para essa obra é agora considerado por muitos a causa do grande mistério. Na época, a maioria dos artistas utilizava a técnica tradicional do afresco, que consiste em aplicar a tinta sobre o reboco ainda úmido, permitindo que as cores se fixem permanentemente na parede. Leonardo, porém, não seguiu esse caminho. Ele desenvolveu sua própria técnica, misturando óleos e têmperas e aplicando-as sobre reboco seco, o que lhe deu liberdade para criar detalhes extremamente finos. Essa escolha, porém, trouxe um problema sério. Poucos anos depois, a pintura começou a deteriorar-se. As cores descamaram em vários pontos e muitos consideraram isso o maior erro de Leonardo. Hoje, alguns pesquisadores acreditam que, na verdade, esse pode ter sido seu maior truque, pois pintar em múltiplas camadas sobre reboco seco gerou diferentes estratos dentro da própria parede. Se algo tivesse sido escrito por baixo e depois coberto com tinta, poderia permanecer oculto por séculos. O mais impressionante é que a obra sobreviveu não só ao desgaste do tempo, mas também à destruição da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, quando bombardeios intensos devastaram a região, a Última Ceia de alguma forma escapou. Disse que uma parede protetora feita de sacos de areia a salvou da completa destruição.
Como a ciência começou a olhar dentro das pinturas? Se realmente existia um segredo oculto naquela obra, como alguém poderia encontrá-lo? Afinal, ninguém poderia simplesmente abrir uma parede de 500 anos para investigar. Assim, os cientistas recorreram à tecnologia. Em 1978, iniciou-se um enorme projeto de restauração da Última Ceia, liderado pela renomada restauradora Penan Brambilla Bartillon. Não foi um trabalho de alguns meses. Durante 21 anos, sua equipe limpou e analisou a pintura com enorme paciência. Em 1999, o processo foi concluído. Durante essa restauração, foram usadas várias tecnologias modernas. Com a refletografia infravermelha, os pesquisadores tentaram enxergar sob as camadas de tinta. A análise por raios-x ajudou a entender onde Leonardo fez alterações ao criar a obra. Esses escaneamentos revelaram esboços antigos, marcas iniciais de pincel e inúmeros detalhes minúsculos que jamais seriam vistos a olho nu. A tecnologia avançava a cada ano. Em 2007, a pintura foi digitalmente escaneada novamente, agora em qualidade quase 16 bilhões de pixels. Isso permitiu aos cientistas ampliar até as menores partes da parede e estudá-las com detalhes impressionantes. Junto a isso, utilizou-se a imagem hiperespectral, que analisa cores e camadas superficiais em diferentes comprimentos de onda. O processo gerou uma enorme quantidade de dados digitais que foram armazenados com segurança em arquivos. Por anos, pesquisadores continuaram a estudar esses dados de diversas maneiras, tentando descobrir o que eles poderiam estar escondendo. Contudo, ainda havia um grande obstáculo: possuíam bilhões de pixels, milhares de escaneamentos e um volume gigantesco de dados científicos, mas ninguém tinha uma mente capaz de reconhecer os padrões minúsculos ocultos ali. Os humanos veem muitas coisas, mas não tudo. E talvez essa fosse exatamente a peça que faltava. IA, o projeto de IA e os 8 anos de trabalho árduo de Rossi. Até então, os cientistas já tinham escaneado todas as camadas da pintura. Possuíam imagens de 16 bilhões de pixels, dados hiperespectrais e milhares de registros digitais bem guardados. Mas ainda restava uma pergunta: se Leonardo realmente ocultou uma mensagem, quem a leria? Foi aí que a doutora Rossi e sua equipe entraram na história. Rossi acreditava que os olhos humanos talvez nunca reconhecessem a mensagem, mas uma máquina poderia. Ela começou a treinar uma rede neural especialmente preparada para entender a caligrafia de Leonardo da Vinci. Milhares de amostras de sua famosa escrita em espelho, de cadernos antigos e manuscritos como o CEX Arendelle foram alimentadas ao sistema para que a IA aprendesse seu estilo único. Não foi tarefa fácil. Rossi dedicou 8 anos inteiros ao projeto. Muitos chamaram aquilo de perda de tempo e dinheiro. Em 2016, uma grande instituição rejeitou sua pesquisa, alegando falta de evidências concretas. Ela pendurou a carta de rejeição na parede do laboratório. Alguns viram isso como símbolo de fracasso, mas para Rossi se tornou a maior motivação. Disse que muitas noites ela ficou no laboratório ao invés de voltar para casa. Sua equipe mantinha o fluxo de dados antigos para a IA repetidamente. Mas todo o tempo o que surgia eram ruídos, fissuras no reboco e padrões criados por tinta danificada. O primeiro dia passou, depois o segundo, depois uma semana inteira, mas nada relevante aparecia. 2 semanas se passaram e o sistema ainda não mostrava nada novo. Alguns membros começaram a acreditar que 8 anos de esforço tinham sido em vão. Então algo aconteceu que mudou tudo. No 19º dia, naquela manhã, o sistema de IA subitamente marcou uma área em vermelho. Era um trecho na parede logo atrás de Jesus na pintura, onde se avistava uma mancha escura. A princípio, todos pensaram ser apenas outra marca comum. Mas quando a análise terminou, um número apareceu na tela: 67%. Segundo a IUA, aquilo não era apenas uma mancha ou reboco danificado, havia 67% de chance de ser parte de uma escrita humana intencional. Rossi fitou a tela por alguns momentos. Por semanas, ela sentira que havia algo estranho naquele ponto, mas não tinha prova. Agora, pela primeira vez, a máquina dizia a mesma coisa. Ela imediatamente acionou o especialista em imagens da equipe, Marco Ferretti.
Ferret chegou ao laboratório antes do nascer do sol. Observou as marcas na tela e, sem hesitar muito, afirmou: Isso não é escrita. É apenas fluorescência, um padrão formado pelos minerais que emergem do interior da argamassa. Mas Rossi não concordou. Ela abriu um antigo exemplo da escrita em espelho de Leonardo na mesma tela e começou a comparar os dois. As formas curvilíneas e os vazios entre elas pareciam estranhamente parecidos. Em pouco tempo, um longo debate se instalou dentro do laboratório. Farret continuava insistindo que a equipe estava vendo apenas o que desejava ver. Ele rotulou isso como viés de confirmação. Na sua visão, as pessoas transformavam marcas comuns em mistério só para provar suas próprias teorias. Gradualmente, todo o grupo se dividiu em duas facções. Alguns acreditavam estar à beira da maior descoberta da história, enquanto outros achavam tratar-se de um simples equívoco. O clima ficou tão tenso que um pesquisador júnior saiu silenciosamente da sala. Por volta das 3 da manhã, o laboratório ficou vazio. Apenas Rossi permanecia. Decidiu então que daquela vez não confiaria só na IA, mas carregaria uma nova digitalização manualmente. Ela inseriu o escaneamento. O sistema começou a processar os dados e, poucos segundos depois, um novo número surgiu no monitor. A pontuação de confiança na tela começou a subir novamente. Após a varredura manual de Rossi, toda a atmosfera dentro do laboratório mudou. Ninguém mais tinha pressa de ir para casa. Nos próximos 72 horas, o computador continuou analisando diferentes trechos da última ceia. Primeiro a parede atrás de Jesus, depois a zona escura sob a mesa, em seguida os arcos de pedra ao fundo e, por fim, os dobramentos profundos nas vestes dos discípulos. Todos esperavam encontrar um ou dois traços estranhos como antes. Mas o que apareceu surpreendeu totalmente a equipe. Quase o mesmo padrão começou a emergir em cada nova varredura. Essas marcas não estavam espalhadas aleatoriamente pela pintura. Eram sempre encontradas em pontos onde a luz era fraca e onde, por séculos, a pincelada de um restaurador mal podia alcançar. Parecia que alguém as ocultara cuidadosamente exatamente nesses locais. A pontuação de confiança da IA também subia, era 67% no início. Depois, a próxima digitalização terminou e mostrou 71%. Algumas horas depois, a taxa chegou a 78%. O time não conseguia tirar os olhos da tela. Quando, na terceira noite, o sistema exibiu 83%, o laboratório ficou completamente em silêncio por alguns instantes. O mais surpreendente foi que a IA deixou de ver apenas manchas. Ela começou a conectar aquelas formas em estruturas que pareciam letras, e não eram letras normais. Estavam escritas ao contrário, exatamente como Leonardo fazia em seu famoso script em espelho. Rossi comparou imediatamente esses padrões com os cadernos antigos de Leonardo, sobretudo com a caligrafia encontrada no Códice Arendal. A rede neural continuava a casar os dois e, a cada nova análise, a semelhança entre eles aumentava. Pouco tempo depois, três palavras distintas tornaram-se visíveis na tela. A primeira era umbra, que significa sombra. A segunda, verità, que quer dizer verdade. E a terceira, tradimento, que significa traição. Até então, quem dizia que aquilo não passava de gesso danificado começou a achar cada vez mais difícil justificar isso como mera deterioração. Não eram mais manchas ordinárias, pareciam fragmentos quebrados de uma mensagem escrita com cuidado. Marco Ferretti, que se opunha à ideia desde o princípio, agora estava diante da tela. Não olhou para Rossi e nem apresentou outro argumento. Por alguns segundos, apenas fitou aquelas palavras. Até então, a IA havia encontrado algumas palavras isoladas, mas ninguém conseguira entender como elas se relacionavam. Seriam meras marcas aleatórias espalhadas pela parede ou haveria um padrão maior oculto por trás delas? Nas horas seguintes, o sistema continuou escaneando as mesmas áreas repetidamente. Então, a IA percebeu algo que nenhum ser humano havia notado antes. Percebeu que as palavras não estavam distribuídas ao acaso pela parede. Seguiam um trajeto específico. Quando Rossi viu o padrão completo na tela, ela também ficou muda por um instante. O desenho começava perto da mão direita de Jesus Cristo e se expandia lentamente em um movimento circular. Uma a uma passava por todos os 12 discípulos.
Parecia que uma espiral invisível havia sido escondida dentro de toda a pintura. Quando a análise matemática dessa espiral foi concluída, outro detalhe surpreendente surgiu. Sua forma se aproximava da proporção conhecida mundialmente como razão áurea. Esse mesmo princípio matemático fascinava profundamente Leonardo. A mesma proporção pode ser observada em muitas de suas outras obras e projetos. Agora que a equipe começou a entender que talvez a IA não estivesse descobrindo simples caligrafia, mas uma estrutura inteira. As palavras não estavam apenas ocultas sob a pintura, estavam ligadas à sua geometria. Quase parecia que Leonardo escondeu um documento completo dentro de sua obra. A IA passou a unir aquelas letras dispersas, seguindo o padrão da espiral. Poucos segundos depois, pela primeira vez, uma frase completa apareceu na tela. Após a tradução, seu sentido ficou assim: quando a luz revela o trabalho das mãos humanas, toda fé começa a esmorecer. Rossi leu a frase silenciosamente, mas ninguém no laboratório pronunciou palavra alguma. Todos apenas continuaram a encarar a tela, pois o significado daquela única linha parecia profundamente impactante. Literalmente, sugeria que, quando a verdadeira natureza de algo é revelada e as pessoas percebem que foi criada por mãos humanas, a crença cega começa a fraquejar. Não era um ataque direto à religião, mas certamente fazia os presentes questionarem se aceitar tudo, sem dúvidas, seria realmente o caminho certo. O mais impressionante era que essa mensagem estava escondida dentro da própria obra que o mundo considera uma das mais sagradas do arte cristã. Se a análise da IA estivesse correta, poderia significar que Leonardo não estava criando apenas uma cena religiosa. Talvez ele também deixasse um recado secreto sobre curiosidade humana, razão e busca pela verdade. Foi então que Rossi percebeu que a IA não havia encontrado apenas algumas palavras soltas. Talvez estivesse desvendando a filosofia oculta de Leonardo. Depois de encontrar a primeira frase completa, toda a equipe sentiu que aquilo não era mera coincidência. Se uma mensagem pôde estar escondida ali, outras poderiam estar nos discípulos também. Com esse pensamento, a IA continuou a ler o padrão espiral. O primeiro ponto de foco foi a sombra próxima a Judas, o discípulo conhecido nas Escrituras como aquele que traiu Jesus. Após alguns momentos de processamento, outra linha surgiu na tela. Aquele que vive com a verdade nunca se engana. Rossi permaneceu em silêncio por alguns instantes. Essa mensagem parecia totalmente distinta da imagem tradicional de Judas, quase como se Leonardo quisesse que as pessoas compreendessem a verdade por trás de uma pessoa antes de julgá-la. Em seguida, a IA começou a conectar as marcas ocultas sob Pedro. A tradução exibida foi: poder sem compreensão é cego. Também essa frase parecia fora do comum, como se alguém dissesse que força ou autoridade, por si só, nunca bastam. Precisam ser guiadas por sabedoria e entendimento. Mas a mensagem mais chocante apareceu próximo a Tomé. Nas Escrituras, Tomé foi o discípulo que não acreditou na ressurreição de Jesus até ver a prova com seus próprios olhos. As palavras que a IA descobriu ao lado dele significavam: questionar não é pecado, mas o caminho para a verdade. Foi nesse momento que toda a narrativa ganhou uma direção totalmente nova. Parecia que essas mensagens incentivavam a humanidade a abandonar a crença cega e avançar rumo à razão. A fé não foi condenada, mas ficou claro que aceitar algo sem reflexão nunca deveria ser o único caminho. Quando Rossi observou todas essas mensagens juntas, lembrou-se de outra fase da história. Cerca de 250 anos depois, a Europa entrou na era do Iluminismo. Voltaire pregou a liberdade de pensamento. Rousseau ofereceu uma nova visão sobre a natureza humana. Kant destacou a razão e o intelecto. E Diderot trabalhou para difundir o conhecimento a todos. Mas agora surgia a questão: as ideias que tornaram esses grandes filósofos famosos nos séculos XVII e XVIII já estavam ocultas por Leonardo em sua pintura de 1497? Se isso fosse verdade, talvez Leonardo não fosse apenas um pouco adiantado ao seu tempo,
Talvez vivesse com uma visão quase 250 anos à frente do resto do mundo. Até então, a IA já havia descoberto várias mensagens curtas, mas Rossi sentia que a história ainda não havia se completado. Se Leonardo realmente escondeu uma mensagem inteira, a parte mais importante deveria estar aguardando em algum lugar. A equipe decidiu escanear novamente as camadas mais profundas da obra. Desta vez, a atenção se concentrou diretamente nas vestes de Jesus Cristo. Havia muitas camadas de cor naquele ponto, e a imagem hiperespectral revelava algumas marcas muito tênues que antes haviam sido descartadas como simples pintura danificada. A inteligência artificial começou, aos poucos, a relacionar essas marcas. Todo o laboratório observava a tela em completo silêncio. Alguns minutos depois, surgiu uma última linha. Seu sentido era: a verdade pertence a quem a busca, não apenas a quem a herda. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. De repente, a IA passou a conectar todas as mensagens encontradas sob os diferentes discípulos ao mesmo padrão espiral que havia detectado anteriormente. Partindo da mão de Jesus e percorrendo um a um os 12 discípulos, as frases isoladas foram se transformando em uma mensagem longa. Poucos segundos depois, uma ideia completa apareceu na tela. O significado era algo como: a fé cega é o sono da verdade, e quem desperta verá o que sempre esteve oculto. Rossi leu a frase e permaneceu em completo silêncio por alguns instantes. Ela dedicou toda a sua vida a compreender a arte de Leonardo. 22 anos de pesquisa, inúmeros artigos, conferências e debates, e agora diante de si estava possivelmente a maior descoberta de sua existência. Contudo, junto com essa revelação veio o medo. Se essa tradução estivesse correta, não seria apenas uma nova descoberta artística, poderia mudar radicalmente a forma como se entende a pintura religiosa mais famosa do mundo. Algumas pessoas poderiam elogiá-la, mas também era possível que toda a comunidade acadêmica se voltasse contra ela. Assim que o primeiro relatório sobre essa pesquisa de IA foi divulgado, gerou uma onda de entusiasmo ao redor do planeta. Inicialmente, a notícia circulou apenas entre alguns grupos de pesquisa e círculos universitários. Mas então, alguém vazou o pré-print online. Depois disso, o que aconteceu superou todas as expectativas. Em poucas horas, a mídia internacional começou a cobrir a história. Grandes canais de notícias e sites faziam a mesma pergunta: será que a IA realmente descobriu uma mensagem oculta na pintura de Leonardo da Vinci? A BBC chegou a organizar um debate especial sobre o assunto. O historiador do Renascimento, professor James Whitfield, foi convidado a lhe comentar. Ele afirmou que, se a pesquisa se provasse verdadeira, poderia ser uma das maiores descobertas da história da arte. Segundo ele, o padrão espiral e a estrutura matemática semelhante à razão áurea dentro da obra talvez não fossem mera coincidência. Por outro lado, o Vaticano também divulgou uma declaração oficial alguns dias depois. A instituição elogiou a nova tecnologia e a pesquisa científica, mas ao mesmo tempo aconselhou a não tirar conclusões precipitadas. Muitos altos membros da Igreja acreditavam que uma interpretação de Ibla não deveria ser aceita automaticamente como a verdade final. Enquanto isso, multidões começaram a se reunir em Milão, onde a pintura está exposta. Alguns queriam que todos os escaneamentos e dados fossem compartilhados livremente com o mundo, enquanto outros defendiam que aquela obra sagrada deveria ser mantida longe de controvérsias. Pequenos protestos surgiram em Florença e surgiram debates sobre se a tecnologia teria o direito de criar novas interpretações do patrimônio religioso. Mas as reações mais intensas vieram das redes sociais. Em poucos dias, #DaVinciDecoded se tornou uma das hashtags mais comentadas globalmente. Milhões de pessoas começaram a opinar. Alguns acreditavam que Leonardo pertencia a uma sociedade secreta. Outros viam nisso uma prova contra a religião organizada. Ao mesmo tempo, muitos argumentavam que a IA estava simplesmente imaginando padrões em gesso danificado. O debate já não girava em torno de uma única pintura. O mundo inteiro parecia dividido em dois grupos.
De um lado, quem confiava na IAA, do outro, quem não queria que crenças de séculos fossem questionadas. E, em meio a tudo isso, a grande questão permanecia: qual é a verdade real? Após tantas discussões, argumentos e debates, Rossi e sua equipe finalmente tomaram uma decisão importante. Declararam que, se sua descoberta fosse autêntica, não havia motivo para escondê-la. Assim, liberaram todos os dados ao público. Cada escaneamento, cada índice de confiança da IA e cada tradução ficaram disponíveis para exame independente. Agora, a questão não se limitava a um laboratório ou a um país. Algumas das maiores universidades do mundo também começaram a estudar a pesquisa. Especialistas do MIT realizaram sua própria análise dos dados. Depois disso, equipes da Universidade de Amsterdã e da Universidade de Kyoto começaram a examinar os escaneamentos à sua maneira. Algumas semanas depois, os primeiros relatos tornaram o debate ainda mais interessante. Muitos especialistas acreditam que essas marcas não correspondem aos padrões normais criados pelo desgaste natural do gesso ao longo do tempo. Em outras palavras, pode não ser apenas deterioração natural. Nem todos concordaram plenamente, mas a pergunta mudou. Antes as pessoas se perguntavam se havia algo realmente oculto ali. Agora, ao reconhecerem que algo está oculto, questionam o que isso realmente significa. Foi então que surgiu uma nova ideia que passou a ser chamada de teoria da cápsula do tempo. Alguns pesquisadores acreditam que Leonardo não deixou essa mensagem para as pessoas de sua época, mas para o futuro. Talvez ele soubesse que ninguém em seu século a compreenderia, então a escondeu sob camadas de tinta e aguardou o dia em que a tecnologia fosse avançada o suficiente para que uma máquina a lesse. Se isso for verdade, imagine. A IA abriu uma porta 5 séculos depois que Leonardo havia fechado. Mas talvez a história não termine aí. Muitos historiadores agora se perguntam outra coisa. Se uma mensagem assim pode existir dentro da Última Ceia, será que também há segredos ocultos nas outras obras famosas de Leonardo? Poderia haver um código por trás do sorriso da Mona Lisa? Será que a Virgem das Rochas ou a adoração inacabada dos magos também guardam mistérios semelhantes? Atualmente, alguns dos maiores museus do mundo, o Louvre, o Uffizi e o Prado, ainda exibem inúmeras pinturas de Leonardo e de outros grandes mestres. Quem sabe quantas delas não são apenas quadros, mas mensagens que aguardam séculos para serem descobertas? Talvez a Última Ceia não seja a descoberta final. Talvez seja apenas o início, a primeira fissura em uma porta que tem escondido os maiores segredos da história. E agora deixo uma pergunta para você. Se Leonardo realmente deixou essas mensagens para as gerações futuras, o que ele estaria tentando nos preparar? E você acha que outras grandes pinturas ao redor do mundo podem conter segredos semelhantes? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você curte mistérios da história como este, não esqueça de se inscrever no canal.